Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no Portal do José. E hoje nós vamos sair da seara política para entrarmos numa temática social e jurídica também. Eu quero jogar aqui alguns esclarecimentos, algumas informações, espero que contribua no debate de uma maneira geral. E nós vamos abordar o caso dessa menina que sofreu uma violência e ficou grávida e os desdobramentos desse episódio na sociedade, nos debates jurídicos e debates políticos também. E você que está chegando agora, então, vou te convidar a se inscrever aqui no portal, mandar seus comentários, suas opiniões. Aliás, todos vocês, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre esse assunto, tá bom? Então sejam bem-vindos e vamos em frente. Enquanto eu estou gravando com vocês, eu já soube que a menina, objeto aqui do nosso papo, né, já sofreu intervenção cirúrgica, então a gravidez foi interrompida. Mas vamos analisar alguns aspectos jurídicos, alguns aspectos políticos aqui, porque quando a gente pensa que esse tema já está totalmente pacificado, porque o Supremo Tribunal Federal lá já cuidou desse assunto em várias hipóteses, o assunto brota novamente e sempre cercado de muito fundamentalismo religioso. Até que ponto uma pessoa que defende uma fé, ela tem que se colocar contra o direito individual de outras pessoas, criar constrangimentos ilegais, praticar crimes por conta das suas convicções. Se isso fosse uma coisa indiferente para o direito, vocês imaginem um país multicultural e multirreligioso como o nosso, como é que as coisas se dariam se todo mundo pudesse fazer alguma coisa sem respeitar a Constituição e sem respeitar a lei. Mas é mais ou menos isso que acabou acontecendo no Brasil. Se resvalou ou se infringiu determinados regramentos, e a gente vai analisar alguns deles aqui. Em primeiro lugar, para analisar a interrupção de gravidez, se a gente fosse pegar o mundo inteiro, o assunto ficaria infindável. A gente teria que fazer várias séries aqui. Então vou me ater às coisas que acontecem no Brasil. Desde 1830, a interrupção da gravidez ela é legislada desde o Código Penal do Império, nos artigos 199 e 200, que previa ali hipóteses onde a gravidez poderia ser interrompida. No Código Criminal Republicano de 1890, quando o Brasil fez a ruptura constitucional, né, entre a Igreja Católica e o Estado brasileiro não passou a ser mais um Estado que obrigava a religião católica ao povo brasileiro, o nosso código de então, o Código Criminal, ele previa também a interrupção da gravidez em algumas hipóteses. Eu estou usando interrupção da gravidez para que, de forma indireta, né, para que o YouTube não dê uma castigada aqui no nosso papo, né? E em 1940, o Código Penal atual, que nós seguimos no nosso país, prevê do artigo 124 até o 128 as hipóteses onde a interrupção da gravidez é permitida e quando ela é crime. Esse assunto já foi muito debatido no Brasil. E aí, nós temos também, dentro desse fato específico, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que regula direitos da criança e do adolescente. No caso, a menina que foi objeto desse procedimento é uma criança que está nessa condição. Uma criança que foi vítima de uma grande violência. E essa criança que foi vítima de uma grande violência, ela está traumatizada e ela não quer dar seguimento a essa situação que ela está sofrendo desde os 6 anos de idade. A medicina diz que uma criança que está nessa circunstância não tem maturidade corpórea, fisiológica, para dar seguimento num procedimento desse, numa gravidez dessa, sem que isso represente risco à sua própria integridade. O artigo 128 do Código Penal, no inciso 1º, diz que a interrupção da gravidez é permitida se não há outro meio de salvar a vida da gestante. E o inciso 2º diz que se ela tiver uma gravidez resultante de uma violência sexual, que se ela for menor, se ela for incapaz, precedida do apoio ou da autorização dos seus representantes, ela também pode fazer. E no caso, ela quer fazer. É bom deixar bem claro para todo mundo que ninguém no nosso país é obrigado a interromper uma gravidez contra a sua própria vontade. Mesmo essa menina, cuja vontade, do ponto de vista jurídico, é muito questionado em algumas questões, mas nesse caso específico, o juiz, ao escutar a vontade da menina, se ela dissesse que gostaria de dar seguimento a essa gravidez, o juiz
respeitaria certamente e não imporia a essa menina uma violência de ir para uma mesa de cirurgia para fazer a interrupção dessa gravidez. No caso específico, ela não queria, e a pergunta é: o que terceiros têm a ver com essa história? O que as pessoas podem fazer para interferir no meio dessa história? Olha, tem um aspecto religioso aí curioso e chega a ser contraditório em alguns aspectos. Nesses ordenamentos jurídicos que eu comentei com vocês, a religião católica ela tinha uma influência nessa permissividade para se fazer a interrupção da gravidez. Por quê? Porque uma mulher que sofresse algum tipo de violência e ficasse grávida, ela, sendo solteira, ela virava uma mulher desonesta, uma mulher que perdia a honra segundo esses princípios daquela época. Então ela não poderia fazer uma nova família. Então a igreja, para permitir que a família fosse constituída, ela permitia ou ela autorizava que nesses casos específicos não era pecado, não era crime se interromper a gravidez. E agora, dentro desse mesmo mundo religioso, as pessoas se apegam a determinados princípios das suas religiões para tentar impor a terceiros essa visão de mundo. O que seria uma violência muito grande. A família querendo interromper a gravidez. O Estado autorizando a interrupção. Os pais autorizando esse tipo de procedimento e terceiros imporem, pela sua vontade religiosa, esse tipo de comportamento a essa menina. Tem aspectos criminais relevantes desses terceiros aí. Essa moça aqui que eu já comentei, que hora por outra está envolvida em conflitos e está com a tornozeleira eletrônica, ela cometeu um crime quando ela incita no artigo 286 as pessoas a irem para frente do hospital e praticarem constrangimentos contra o médico, contra a menina, contra a família, fazer tipo de manifestação. Gente, olha só. Se o procedimento está totalmente legal e tem pessoas ali na frente do hospital querendo constranger médicos, praticar crimes, o que o delegado de polícia tem que fazer? Prender todo mundo em flagrante. Você quer manifestar a sua opinião? É um direito seu. Mas existem ambientes e espaços específicos para isso. Você não vai entrar dentro de uma sala de cirurgia para manifestar a sua opinião. Você não vai evitar que um médico exerça um trabalho para manifestar a sua opinião. Você não vai criar um inferno no hospital para manifestar a sua opinião. Vá para a igreja, vá orar, vai fazer interferência junto aos religiosos da sua fé, mas você tem que respeitar o Estado democrático de direito, o Estado de direito. Então essas pessoas cometeram crimes, a Sara cometeu crime, cometeu uma infração ao artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, porque ela violou a identidade da criança. Gente, vocês são de uma geração próxima da minha, vocês sabem que os jornais antigamente, quando colocavam a foto de uma criança que estava envolvida em algum ato infracional, eles colocavam uma tarja preta sobre os olhos dessa criança e colocavam apenas as iniciais do nome dessa criança para não estigmatizar essa criança para todo sempre. E aí essa coisa foi evoluindo, a legislação foi se aperfeiçoando, aí você pega uma Sara desmiolada, criminosa dessa e pratica um ato que viola todos os fundamentos jurídicos, os fundamentos éticos, os fundamentos morais de um Estado de direito. Como eu disse a vocês, ninguém no nosso país é obrigado a interromper a gestação. Isso é um direito, em alguns casos específicos, das pessoas exercerem esse fato, se assim quiserem, dentro desse arcabouço jurídico. Vejam só que contradições que a gente vivencia o tempo todo. Esse não foi o primeiro caso envolvendo uma criança nessa circunstância. A gente já teve um caso ano passado que a vítima estava esperando gêmeos e ela deu seguimento também à interrupção dessa gravidez. Aqui no Rio de Janeiro, uma médica e um médico, ela estava grávida, né, do marido, médico, e ela quis, quando ela percebeu, que examinou lá que o filho que ela estava esperando era anencéfalo, não tinha cérebro, era inviável, ela quis doar os órgãos dessa criança para uma outra criança que estava precisando de um coração. E ela entrou com um pedido junto à Defensoria Pública para fazer isso resguardado de uma maneira legal. O juiz autorizou, viu que era perfeitamente possível se interromper a gravidez naquela circunstância para salvar a vida de um terceiro. Uma criatura inviável, uma figura uma criança
que não poderia, do ponto de vista da vida, ser chamado assim, porque como o Código Penal brasileiro, como a medicina confere que o direito à vida se dá com o cérebro em funcionamento, ou o surgimento de um cérebro, ou a morte é caracterizada quando você não tem mais atividade cerebral, se uma criança não tem cérebro, enfim, é apenas uma simulação de vida. E, nesses casos, poderia-se fazer a retirada dos órgãos dessa criança para salvar uma outra. O Fantástico fez uma enquete para saber se as pessoas autorizariam mudar a lei ou não para que se pudesse fazer esse tipo de procedimento. O que foi uma espetacularização de uma situação muito dramática, né? Na verdade, o que aconteceu foi que alguns advogados do Rio de Janeiro entraram com habeas corpus em favor do feto. A mãe não conseguiu realizar essa antecipação do parto porque ficou encalacrado na justiça, pressão de religiões. Resultado, quando a coisa foi colocada, foi pautada para ser julgado, a mãe já tinha tido a criança nasceu morta e os órgãos não foram dados para outra criança que estava necessitando e a outra acabou morrendo também. Vejam só que irracionalidade, que insanidade. Tudo isso motivado por fundamentalismo religioso. Eu não quero entrar muito nesse tema, porque é um tema muito amplo, muito vasto, e todo mundo que exerce uma fé de forma sincera merece o nosso total respeito. É muita arrogância você querer dizer que essa pessoa está errada em tudo que ela está fazendo na vida, em tudo que ela acredita. Mas uma coisa é certa, essa mesma pessoa que merece o nosso respeito, ela tem o dever de respeitar a ideia das outras pessoas, a individualidade, o direito do nosso país, as instituições e a medicina de uma maneira geral, o conhecimento médico de uma maneira geral. Esse assunto no mundo, gente, é um assunto que não é pacífico, mas ele tem algumas características curiosas. Esse aqui é o mapa. E onde vocês estão vendo a cor em azul são os países que adotam a interrupção da gravidez de uma forma muito ampla. E os países que são coloridos ali, tem as cores, cor de abóbora, vermelho, amarelo. Eu vou colocar esse mapa e a fonte para vocês darem uma analisada quem tiver mais curiosidade. São os países que têm restrições à interrupção do parto. O que vocês podem ver é o seguinte, nos países que o IDH é mais alto, e que o nível de informação também é mais alto, as hipóteses da interrupção do aborto, elas são mais flexíveis, elas são mais amplas. E nos países que o IDH é mais baixo, nos países que os povos se declaram mais religiosos, essa interrupção da gravidez, ela vai sofrendo cada vez mais repressão, cada vez mais proibições. Na América Latina inteira, a interrupção da gravidez ela é permitida em quase todos os países. Eu acho que só a Nicarágua, El Salvador, tem um país assim que eu não estou me lembrando, que tem uma restrição mais rígida. Mas os países da América Latina, com todas as pressões religiosas, a maior parte deles está legalizando a interrupção do parto de uma forma mais liberal e alguns de uma forma menos liberal. Mas todos tem algum tipo de previsão da interrupção dessa gravidez. Gente, eu queria só jogar essas contribuições, essas reflexões aí para o dia de hoje. Eu fico por aqui, quero saber as opiniões de vocês, mandem os comentários. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, gente!